Olá, meus amigos. Prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, do seu ponto de vista, qual foi o principal papel que Jesus desempenhou enquanto ele esteve aqui nessa terra? Você sabe a resposta? Veja bem, é simples. Jesus foi o precursor. Ele difundiu exatamente a verdade de que o homem é o próprio Deus. Prova disto é que ele disse: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Também Jesus acrescentou que nós podemos derrotar a morte, uma vez que somente Deus possui imortalidade. Sim, Jesus, ele escandalizou exatamente todo o sistema religioso daquela geração, afirmando exatamente que ele e Deus eram um só. E isto é uma heresia aos olhos dos seres humanos até nos dias de hoje, pois Jesus não veio falar de si mesmo, mas sim veio repassar uma mensagem universal a todos nós, que todos nós somos eternos, todos nós possuímos imortalidade, pois foi o Verbo que se fez carne, e toda a carne é Deus em manifestação. Quer que eu prove que a sua verdadeira identidade é a identidade de Deus? Sim, é claro que eu farei. Assim como Jesus o fez no passado, eu te ajudarei a entender este mistério no dia de hoje. Por isso, me acompanhe exatamente na leitura do Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 10, aonde Jesus afirmou: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja bem, o fato do homem Jesus estar em Deus e de Deus estar nele fazia de ambos um só. Mas veja que curioso, que interessante. Esta é a mesma descrição de todos nós, pois no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, diz: Pois nele vivemos. Sim, nós vivemos exatamente através de Deus, pois nós se encontramos exatamente na pessoa de Deus. E também Deus se encontra exatamente em nós, pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Sim, assim como nós existimos na pessoa de Deus, Deus também se faz presente em nós, pois nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Então, as palavras de Jesus se encaixam perfeitamente na nossa descrição. Mas veja, meu amigo, se você não aceita essa verdade, tudo bem. Mas veja exatamente esta expressão, analise por você mesmo. O Espírito de Deus. O que exatamente significa esta expressão para você? O Espírito de Deus. Bom, em primeiro lugar, que Deus possui um espírito. E se Deus possui um espírito, isso significa que ele não é o espírito, pois o espírito é apenas parte do Senhor. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no livro de Atos, capítulo 17, versículo 18 diz: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, se Deus não é o Espírito, mas o Espírito é parte de Deus, podemos entender que Deus é exatamente este corpo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo. Pois este corpo é exatamente o Verbo de Deus, pois o Verbo se fez carne. Toda carne é Deus em manifestação. Sim, meu amigo, Deus está tendo exatamente uma experiência inconsciente através deste corpo, pois quando o Verbo se fez carne, ele se tornou apenas carne. Prova disto é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que exatamente o Espírito de Deus está habitando exatamente neste corpo? A resposta é simples, porque este corpo é Deus em manifestação, pois o Espírito de Deus, se o Espírito é de Deus, por que o Espírito está habitando exatamente os nossos corpos? A resposta é simples, repito, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda carne é Deus em manifestação. Repito mais uma vez, quando diz o Espírito de Deus, está afirmando que Deus possui um Espírito. Porém, Deus sem o Espírito é apenas carne. Por isto o Verbo se fez carne. Então podemos entender perfeitamente
porque você não consegue discernir exatamente quem você é espiritualmente falando. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é espírito. Deus não possui apenas um espírito, ele é espírito. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: O Senhor é espírito, é o espírito. Veja bem, todos nós sabemos que nós não somos apenas carne e sangue. Todos nós sabemos que, na essência, nós somos exatamente o espírito. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque diz que Deus é o espírito, pois estamos falando exatamente de você. Embora você possua um corpo, na essência você sabe que você é um espírito. E existe um só espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, o Espírito de Deus. Pois o espírito pertence a Deus. Pertence ao corpo, pois o corpo e o espírito constituem exatamente a pessoa de Deus. Não há para onde fugir, meu querido amigo. Não há. Não existe. Como negar que você é Deus em manifestação? Pois no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: Se somos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo, pois foi o Verbo que se fez carne. Por isso, diz as Escrituras, desperta, ó tu que dormes. Sim, Deus está dormindo através da carne, pois quando o Verbo se fez carne, ele se tornou apenas carne. Embora ele seja um espírito, ele precisa despertar desta condição na carne. E estamos falando exatamente de você. Quando você for capaz de se reconhecer através do espírito, então Deus tomou de novo a sua consciência através da carne. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que foi o Verbo que se fez carne. Se você não aceita esta verdade, então reflita junto comigo sobre a passagem do livro de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 27, aonde os discípulos interrogaram Jesus, perguntando: Então, quem poderá, pois, salvar-se? Perguntaram os discípulos a Jesus. Jesus, no entanto, fixando os olhos neles, respondeu: Para os homens é isto impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aos homens é impossível alcançar a salvação. Preste atenção, por mais duro que seja, o que pareça ser, embora você seja Deus em manifestação. Não se esqueça dessas palavras. Aos homens é impossível alcançar a salvação. Somente para Deus tudo é possível. Não se esqueça que nos vídeos passados eu falei a respeito do arrebatamento. É impossível um ser humano alcançar a salvação. Em outras palavras, é impossível um ser humano ser arrebatado ao reino dos céus, pois não existe salvação para os seres humanos. Não existe arrebatamento de seres humanos. Mas não fique triste. Isso não é uma coisa ruim. Simplesmente porque você não é humano. Quem disse que você é um ser humano? Não, meu amigo. Você foi enganado pelo sistema religioso. Você é um espírito tendo uma experiência através do corpo. O espírito não é humano. O espírito é sobrenatural, pois é o próprio Deus tendo uma experiência humana inconsciente através deste corpo. Veja, meu amigo. O próprio Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Deuses não é um demônio. Deuses está no plural, porque aqui neste lugar, Deus se fez muitos. Muitos se tornaram o próprio Deus no passado, simplesmente porque Deus é exatamente a carne em manifestação. A carne é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é a própria carne. Os dois compõem a pessoa de Deus neste lugar. Prova disso, meu amigo, como eu afirmei, não existe para onde fugir. Não existe arrebatamento de seres humanos. Não existe salvação para seres humanos. Porque exatamente esta mentalidade da carne, esta personalidade humana, é apenas uma ilusão proveniente do sonho de Deus. Pois é exatamente isto que nós simbolizamos neste lugar. Nós somos apenas uma ilusão gerada pela consciência do Senhor. Então, como poderia haver arrebatamento de carne e sangue? Arrebatamento de personalidade humana? Não, meu amigo. Veja, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, diz: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. O único que desceu do céu
é o Espírito do Deus vivo. Pois no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28, diz: Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Sim, você é o próprio Cristo. Você entrou no mundo. E você, novamente, entrará no reino dos céus. Mas não estamos falando dessa personalidade humana, mas sim da consciência do próprio Senhor. Por isso, no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz: Envias o teu Espírito. Então os seres humanos são criados. Porém, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: E o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Quem retorna ao céu, quem é arrebatado, por assim dizer, é o Espírito, pois o pó retorna ao pó, e a personalidade humana é desfeita na terra. Pois quem disse que esses pensamentos da carne é a sua verdadeira consciência? Não, disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando você despertar da sua verdadeira identidade, você entenderá que você sempre foi o Espírito do Deus vivo, pois o Espírito de Cristo é a consciência do Senhor desperta através da carne. Por isso, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito. E no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, completando, diz: Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O Espírito sempre é de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Repito, disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Por isso que este espírito é arrebatado quando o pó retorna ao pó. É Deus quem retorna ao reino dos céus, não seres humanos, simplesmente porque não existe seres humanos sobre a face da terra. O que existe é Deus tendo uma experiência humana inconsciente através da carne, porque toda a carne é Deus em manifestação. Desperta, tu que dormes. Não existe arrebatamento de seres humanos, porque não existe seres humanos. Seres humanos é uma condição da carne, inconsciente, pois quando o Verbo se fez carne, Deus perdeu a sua verdadeira identidade espiritual através do nascimento da carne neste lugar. Por isso disse Jesus que é necessário nascer de novo, ou seja, é necessário cessar com a identificação deste corpo e despertar da sua verdadeira identidade, que é espiritual, que é Deus, pois foi Deus quem se fez carne. Então, para finalizar, como eu afirmei, a expressão por si só, o Espírito de Deus, já testifica exatamente que Deus não é apenas o Espírito, mas senão também a carne, pois o Espírito é de Deus, e Deus é exatamente a carne, pois foi o Verbo que se fez carne. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção. E até o próximo vídeo, meus amigos.